realmente definido tudo, o Palmeiras mandou toda a documentação para a gente, apenas hoje que a gente pôde iniciar o processo de regularização dele junto ao Ceará, e aí no mais tardar até quarta-feira ele já deve estar com o nome publicado no BID. Então, só para deixar claro, para o próximo jogo ele com certeza estará. Então, para o jogo da sexta que está à disposição. Para o jogo da sexta, da parte de regularização, ele já vai estar apto. Aí cabe ao Silas verificar a necessidade de incluí-lo no jogo ou não. Mazinho, um jogador ser punido por tirar a camisa o tempo todo é uma complicação, né? Você tem alguma coisa que possa fazer para que isso não aconteça no caso do Marinho? A gente sabe que não é maldade dele, não é questão de caráter, mas quando mexe no bolso é que a coisa começa a ser mais pensada, né? Você não tem algum artifício nesse sentido? Temos. O Ceará tem o procedimento, tem a regra de sempre punir o jogador que ele recebe um cartão, pode ser amarelo ou vermelho, pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, enfim, o atleta que ele recebe um cartão de forma tola, de forma desnecessária e que cause algum prejuízo ao clube, sempre a gente tem a regra de punir o jogador. Já fizemos isso várias vezes, em várias outras oportunidades. Muitas vezes a imprensa não toma nem conhecimento, até porque é um procedimento interno do clube. Mas a gente orienta também o atleta aquilo que ele pode e que não pode fazer, quais os procedimentos que são punidos, a gente sempre orienta. Infelizmente, na hora da emoção, na hora da euforia, o jogador às vezes acaba tomando atitudes impulsivas e aí ele tomou a atitude de tirar a camisa, foi punido com cartão, coincidentemente foi o terceiro, né, o que causa uma suspensão automática, mas a gente vai analisar especificamente esse caso dele para ver se nesse momento cabe uma punição a ele ou não. Seria um caso de ônus ou bônus? Porque foi o gol de empate, né, também. Se olha por esse lado ou não existe a cartilha e tem que ser cumprida a cartilha, Mazinho? Não, a gente analisa caso a caso. Tem a cartilha, tem as regras que o atleta tem que seguir. Agora, caso que a gente analisa também a situação do jogo, da forma como aconteceu o jogo, um jogo de superação, onde a gente jogou praticamente a partida inteira com um jogador a menos, saiu atrás do placar 3 vezes, né, e foi buscar o empate. A última vez tomamos um gol aos 45 do segundo tempo, onde muitos já decretavam como derrota e o time conseguiu a superação de empatar o jogo novamente. E aí, claro que existem jogadores mais emotivos que extravasam mais, que refletem isso de forma mais direta, os jogadores mais contidos, tudo isso a gente vai analisar para que a gente não seja injusto, né? Não pegar o pé da letra, não pegar única e exclusivamente a ação e procurar entender aquilo que originou essa ação. Mas chamou a atenção o fato do Marinho ter tomado cartão, o terceiro ele não sabia. Pelo menos ele falou que não sabia. Pô, eu pensei que tinha tomado só contra o Atlético. O departamento de futebol do Ceará orienta os jogadores, você tem 2, você tem 3, você tem 1. Como é essa situação? Vocês passam aos jogadores antes das partidas quantos cartões os jogadores têm? Porque ele mostrou um desconhecimento. Não, normalmente a gente não passa. A gente procura passar para o atleta só em alguns casos específicos. Dependendo do jogo que tem na sequência, dependendo da quantidade de atletas que estão também suspensos, se tem atletas da mesma posição, se não tem. Então a gente analisa se vale a pena fazer passar essa informação para o atleta antes do jogo ou não. Até porque durante o jogo, em alguns momentos o jogador pode ficar preocupado em tomar esse cartão e às vezes deixar de fazer uma jogada, deixar de fazer uma falta, deixar de disputar uma bola com medo de tomar um cartão. Isso pode trazer um prejuízo muito maior para o clube do que simplesmente ele tomar o cartão. Em relação a ele saber ou não, eu acredito que ele sabia, porque foi ele que tomou os outros 2 cartões, né? Nas outras 2 partidas, quem foi apenado com o cartão amarelo foi ele. Se ele tomou os cartões, ele sabia que tinha tomado os cartões. No momento lá da emoção, ele pode ter esquecido, não lembrou. Isso é perfeitamente aceitável, né? No momento daquele, você não pensa muito nas consequências, né? Mas mesmo assim a gente vai novamente conversar com ele, passar para ele a questão, o que a gente está analisando mais aqui no clube não é a questão do terceiro cartão, é a forma como ele tomou o cartão,
que foi o cartão de um procedimento que todos sabem que é proibido. Tirar a camisa em comemoração do gol, o atleta é punido com cartão. Então essa é o que nós vamos conversar com ele novamente, passar para ele essa determinação do clube, para que, infelizmente, esse cartão não volta mais, esse já tomou, já está suspenso, mas que pelo menos na sequência do campeonato isso não volte a se repetir. Mas vocês não passam sempre, todas as vezes, os cartões, porque ele pode prejudicar no rendimento do jogador, é isso? A gente entende que às vezes o jogador pode, de certa forma, até querer escolher a partida que vai tomar o cartão. Não vou tomar nessa, vou tomar na outra, não, vou ficar de fora desse, não sei o quê. E esse não é uma decisão do jogador, né? O campeonato é longo, são 38 rodadas, não dá também para ficar escolhendo em que jogo o atleta vai ficar de fora ou não. Quando é uma competição que tem fases eliminatórias, aí sim, aí você consegue fazer um planejamento maior, você consegue definir, pedir para o atleta segurar um pouco, né, até fazer alguma substituição prevendo para o atleta não tomar o cartão. Mas no caso da Série B, uma competição são 38 rodadas, é praticamente impossível o atleta passar a competição inteira sem ter uma suspensão de cartão amarelo, e ainda mais que o Marinho já tinha 2 cartões na 7ª rodada. Então não dava muito para ficar escolhendo, ficar dizendo, olha, não tome nesse, faça isso, não tome cartão, tudo. Então a gente deixa o atleta à vontade para ele entrar em campo e realizar aquele trabalho que ele é acostumado a fazer todo jogo. Se ele tomar o cartão, cumpre a suspensão, temos atletas de qualidade que vão substituir a altura. Se ele não tomar cartão, continua jogando até a hora que ele fatalmente deve tomar esse 3º cartão. O Robson nos disse que o Ceará está contratando um jogador de fora, não disse o nome, né? Mas que vem da Coreia, e a janela de transferência se abriu hoje, né? Como é que vocês estão em relação a essa questão da transferência? Hoje o mercado dá uma aquecida, né? Muitos jogadores estão no exterior querendo voltar para o Brasil, mas da mesma forma que o Ceará está buscando, tem outras equipes também buscando, e isso dificulta um pouco, até porque o jogador fica cozinhando um pouco a negociação, esperando a janela abrir para ver se chega uma proposta melhor, tudo. Mas eu acredito que agora, a janela abrindo, a gente pode conseguir concretizar, e caso venha a contratar algum jogador que está jogando no exterior, o período é esse para a gente poder já trabalhar em cima da transferência dele.